Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o BR Modelo Web, mais especificamente sobre especialização e autorrelacionamento. Vamos lá. Primeiramente vamos acessar o nosso BR Modelo Web. Aqui eu já abri o nosso BR Modelo Web. A gente vai pedir uma nova modelagem e nós vamos dar o nome de aula 2. O modelo que nós vamos pedir é o modelo conceitual e eu vou clicar em salvar. Bem, vamos selecionar entidade e aqui em entidade eu vou colocar o nome dessa entidade como funcionário, beleza? E o que a gente vai ver? O autorrelacionamento e especialização. As duas coisas a gente pode fazer de algumas formas, né? A nossa especialização eu posso utilizar arrastando esse componente para cá e fazendo as ligações e alterando também o tipo dela aqui. E a gente também pode fazer de uma maneira mais simples, que seria selecionando a nossa entidade, a qual a gente vai especializar, e a gente selecionar qual é o tipo de especialização que vai acontecer, se é do tipo TD, TC, PD ou PC. Bem, vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso, né? Eu vou colocar um nome aqui de professor. E agora eu vou falar sobre esses tipos de especialização aqui que a gente vai aprender o que é, beleza? Vamos lá no slide que vai ficar mais fácil para a gente poder entender. Bem, o tipo TC é total e completo. O que isso quer dizer? No caso de funcionário, onde eu tenho uma especialização que um funcionário ele pode ser um professor ou pode ser um técnico, né? Então, pode ter algumas diferenças de relacionamento. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu posso ser um professor sem ser funcionário, eu posso ser um técnico sem ser funcionário, ou eu posso ter um funcionário que é professor e técnico ao mesmo tempo. Essas situações, dependendo do modelo que a gente estiver trabalhando, pode ser possível, dependendo do exemplo. Talvez possa ficar um pouco estranho para o exemplo de funcionário, professor e técnico, mas em alguns casos vai fazer muito sentido. Então, quando a gente tem o tipo total e completa, eu coloquei aqui embaixo a descrição. O total ele significa o quê? Toda ocorrência da entidade genérica, que no caso aqui é funcionário, deve pertencer a pelo menos uma entidade especializada. Então, toda vez que eu tenho esse T aqui, e eu tenho um funcionário, por exemplo, se o Igor é funcionário, o Igor ele tem que ser ou um professor ou um técnico. Se ele é parcial, então a gente tem assim, total e completa. Se ele é completa, significa o quê? Que uma ocorrência pode pertencer a mais de uma especialização ao mesmo tempo. Então, ela pode ser uma total completa, quer dizer, um funcionário ele pode ser professor, né? Se pode pertencer a mais de uma especialização, ele pode ser professor e pode ser técnico ao mesmo tempo. Se ele é total e disjunta, aí o que é disjunta? Uma ocorrência só pode pertencer a uma especialização. Então, um funcionário, por exemplo, eu, Igor, eu só posso ser professor ou técnico. Então, há uma diferença significativa entre esses dois, né? Na completa, um funcionário ele pode ser professor e técnico ao mesmo tempo, e na adjunta, um funcionário ele só pode ser professor ou técnico, ok? Vamos lá agora para parcial. Quando a gente fala que é parcial, isso significa que algumas ocorrências da entidade genérica podem não pertencer a nenhuma especialização. Então, olha só, diferentemente que um funcionário aqui em cima, ele sempre vai ser ou um professor ou um técnico, ou um funcionário vai ser professor e técnico ao mesmo tempo, que igual acontece no total, eu posso ter um funcionário aqui e esse funcionário não ser nem professor nem técnico. O completo e o disjunta funciona da mesma forma do anterior. Então, a diferença do total por parcial é que um funcionário sempre vai ser um professor ou um técnico, ou um professor e técnico, né? No caso aqui de completa e disjunta. E no parcial, a gente pode ter um funcionário que não tem uma especialização aqui para baixo. Ele só é um funcionário, ele não é nem professor nem técnico. Ok? Conseguimos entender aí? Então, vamos lá agora para o nosso modelo.
E outra coisa que a gente vai aprender é um autorrelacionamento. Que eu posso ter um funcionário aqui, imagina que a gente vai falar assim, olha, eu tenho um funcionário e eu tenho chefias, eu tenho um funcionário, ele pode chefiar vários outros funcionários. Então, como que a gente pode estar fazendo isso? A gente tem uma opção aqui, ó, de autorrelacionamento, e eu adiciono um autorrelacionamento. Eu posso, inclusive, nomear esse autorrelacionamento, colocar como chefia, por exemplo. E aí, o que eu posso fazer? Um funcionário ele pode chefiar vários funcionários e um funcionário pode ser chefiado por vários outros chefes. A gente pode utilizar essa forma ou pode falar, por exemplo, também que um funcionário ele só pode ser chefiado por um e exatamente um chefe. Isso vai depender do modelo e do modelo de autorrelacionamento que a gente estiver fazendo. A gente pode dar um outro exemplo, por exemplo, se a gente tem disciplinas e eu tenho lá uma disciplina, ele tem uma dependência. Então, uma disciplina pode depender de várias disciplinas para você poder cursar ela, e uma disciplina pode também não depender de nenhuma, dependendo da disciplina. Isso também se transforma num autorrelacionamento, né? Então, um chefe ele não deixa de ser um funcionário, mas um funcionário ele pode ser chefe de várias pessoas. E esse autorrelacionamento ele diz exatamente isso. Beleza, pessoal? Então, por hoje a gente já falou então sobre como fazer a parte da especialização e o autorrelacionamento. Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima videoaula.